Olá, todo mundo! Eu tava com muita vontade de vir gravar esse vídeo para vocês, porque são temas que têm se tornado muito recorrentes nos últimos tempos. Antes de mais nada, eu queria dizer um super obrigado para todo mundo que tem escrito, para todo mundo que tem compartilhado as minhas postagens no Facebook. Eu tô muito satisfeita com o feedback de vocês, estou muito contente, na verdade, com a opinião de todos vocês sobre o meu trabalho. Realmente, eu me sinto muito abençoada por ter todos vocês colaborando para minha vida, fazendo as sugestões de vídeo ou simplesmente compartilhando as histórias de vocês. Eu me sinto muito contente com isso. E tô planejando novidades, então aguardem. Nos próximos dias a gente vai ter algumas novidades muito boas, eu acho pelo menos, que vocês vão gostar bastante por aqui. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tô lendo um livro que eu estou amando. Eu adoro o Deepak Chopra, inclusive quem gosta do Deepak Chopra, quem tem um nível bacana de inglês, depois eu vou lançar aqui embaixo um link para o desafio de meditação de 21 dias do Deepak Chopra Center de meditação. É um desafio de 21 dias de meditação que tem o objetivo de desenvolver dentro da gente o conceito de abundância, de que a gente possa efetivamente vivenciar a completa abundância através dessas meditações, que são meditações guiadas. Infelizmente elas são em inglês, então realmente fica só para quem tem um nível um pouco melhor de inglês. Então aproveitem essa oportunidade. E eu tô lendo esse livro do Deepak Chopra, da Debbie Ford e da Marianne esqueci. Depois eu coloco aqui embaixo o link desse livro. O livro se chama O Efeito Sombra. Ele não é um livro novo, é um livro que muitos de vocês já devem ter lido. Eu tô bem no comecinho ainda, mas eu tô bem entusiasmada, tô achando que vai ser bem bacana, porque realmente essa questão da sombra é uma questão que tem se tornado bastante recorrente, e eu acho que a questão da sombra é a raiz, na verdade, de todas as nossas neuroses, de todo o nosso descontentamento, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar certas características de nós mesmos, certos sentimentos de nós mesmos. Então é a respeito disso que eu vou gravar esse vídeo hoje para vocês. O efeito sombra, na verdade, né, ele se refere assim, a gente pode começar daí. A sombra só existe quando existe alguma coisa sendo iluminada. Se alguma coisa não estiver sendo iluminada, a sombra não existe, a sombra não aparece. Então, muitas vezes, quando a gente vive numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade muito yang, né? Duas forças complementares, opostas, que dependem uma da outra, yin e yang, né? Que são a base do taoísmo e de toda a filosofia taoísta. Yin e yang são duas forças, aquele símbolozinho do tai chi, metade branquinho, metade pretinho, com uma bolinha preta dentro do branco, uma bolinha branca dentro do preto, que representam dualidade. Representam duas forças opostas que se complementam e que dão origem a tudo o que existe. O yang simbolizando então o claro, o alto, o céu, o visível, e o yin representando então aquilo que está obscuro, o frio, o escondido, a terra, né? Então a gente tem o yang e a gente tem o yin. E o homem, assim como todas as coisas que existem entre o céu e a terra, está sujeito às leis que regem yin e que regem o yang, né? Então a gente vive numa sociedade, né? Uma sociedade patriarcal, ainda com um ranço aí do machismo, um ranço de características essencialmente masculinas, como por exemplo a atividade, como por exemplo a conquista, a potência, né? Em que certas características nossas são muito estimuladas em detrimento de outras que são reprimidas, que são colocadas de escanteio, que são rejeitadas até certo ponto. Isso, na verdade, retrata, né, o nosso sistema de crenças, retrata a época na qual a gente vive, e a gente está sujeito, na verdade, a esse sistema de crenças, porque esse sistema de crenças é passado para a gente quase que junto com o aleitamento materno. A gente então se vê sendo tomado por esse sistema de crenças e a gente responde a esse sistema de crenças. A gente é educado para reprimir certos sentimentos em função de outros, para reprimir certas tendências em detrimento de outras, para a gente mostrar muitas coisas positivas e esconder aquelas coisas que porventura não sejam tão positivas assim. A consequência disso na gente é que a gente vai crescendo, sendo dividido em dois. A luz, aquilo que a gente mostra, aquilo que a gente praticamente esfrega na cara das pessoas, como se fosse uma grande vitrine de por que nós somos pessoas boas e por que merecemos ser amados, e a sombra, que são aquelas características que a gente morre de medo que alguém descubra em relação a gente, que a gente acha que se as pessoas souberem a nosso respeito, a gente vai deixar de ser amado, que se a gente por acaso mostrar
mostrar que a gente tem fragilidades, que a gente tem imperfeições, é como se tudo aquilo que a luz, que está à luz, né, que está iluminado, que está sendo mostrado para as outras pessoas, perdesse o valor. Isso é uma coisa, infelizmente, muito recorrente na nossa sociedade. A gente tem aí a mídia, né, estimulando certos mecanismos, certos valores, como a gente tem que ser a família da propaganda de margarina, a gente precisa ser ativo, produzir, ser extremamente inteligente, racional, fazer, 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 e pouco espaço sobra para aquilo que é yin, para o recolhimento, para as atividades mais emotivas, mais sensíveis, mais de interiorização. Então a gente senta para meditar e fica com aquele pensamento de enquanto o mundo está girando, eu estou aqui parado sem fazer nada, né? E o que isso vai me ajudar? No que isso vai ajudar? Então a gente precisa ter sempre em mente, gente, que existem esse yin e esse yang, que existe a atividade, mas que o recolhimento também é importante, que existe aquilo que a gente deve mostrar, mas que quanto maior a luz, mais escura é a sombra. Quanto mais a gente se esforça para esfregar as nossas características positivas na cara das pessoas, mais a gente está omitindo características de nós mesmos que só são positivas e negativas porque a gente tem um sistema de crenças que diz que isso é positivo, que isso é negativo. Freud disse lá em 1800 e bolinha que para que haja civilização é necessário que exista repressão. Mas a gente vive um paradigma novo, a gente vive em tempos de integração em que a gente não consegue mais viver só mostrando aquilo que é positivo. Uma das leis que rege o yin e o yang é que quando um deles chega no seu extremo, ele automaticamente começa a se transformar no seu oposto. Por isso que no símbolo do Tai Chi, o peixinho branco tem uma bolinha preta e o peixinho preto tem uma bolinha branca. Porque quando o yin chega no seu auge, representando, a meia-noite, né, começa a se transformar no yang, começa a se transformar no dia, assim como quando o yang chega ao seu máximo, como por exemplo ao meio-dia, ou então na estação do verão, né, no dia de solstício de verão, quando é o dia mais longo do ano, automaticamente os dias começam a se tornar mais curtos e as noites começam a se transformar em noites mais longas. Então, a gente, no auge dessa atividade, no auge dessa produtividade, a gente começa a decair. Tudo que existe uma ascensão, um apogeu e uma queda, e a gente se esforçando para ser só bom, para ser feliz, para mostrar o que existe de positivo em nós, a gente está dando, na verdade, espaço para que a semente do oposto aconteça. E aí a gente tem, né, por isso que a gente fala que o destino de todo ansioso é ser um deprimido, porque é como se fosse um fogo que está ali consumindo, uma hora esse fogo se extingue e sobram as cinzas. Só que quando sobram as cinzas, a gente não quer lidar com as cinzas. Dentro da medicina chinesa, existem 5 movimentos de yin e de yang, dando origem a 5 elementos que formam tudo que existe, inclusive o nosso próprio corpo. Então, esses 5 elementos, a gente tem o fogo, a gente tem a terra, o metal, a água e a madeira. E cada um desses movimentos de yin e de yang representam um órgão do corpo, representam um tecido do corpo, representam um sabor, representam uma estação do ano e representam também uma emoção, está associado a uma emoção, cada um desses 5 movimentos. E a gente deveria fluir por esses 5 movimentos como yin e yang, nesse jogo de interdependência em que um se transforma no outro. A gente deveria percorrer esses 5 movimentos, explorando as nossas emoções, como se fosse uma criança, que num momento ela tá feliz, no momento seguinte ela tá brava, no momento seguinte ela tá triste, ela fica preocupada, ela sente medo, e 5 minutos depois ela tá feliz de novo, porque é essa fluência que garante a nossa saúde, mas a nossa sociedade despreza certas emoções. Nós não devemos ficar tristes nunca, a gente deve estar sempre feliz, a gente deve estar sempre animado, a gente nunca pode ter raiva de ninguém, porque a raiva, meu Deus do céu, é a mesma coisa que tomar veneno e querer que o outro morra. A preocupação, o nosso medo, imagina, eu preciso ser corajoso, eu preciso me jogar de peito aberto em qualquer situação. Nem sempre é assim. A gente precisa vivenciar todas essas emoções. Até porque essas emoções, se a gente pode sentir, elas têm uma função. Existe uma função da gente chorar, por exemplo. Essa semana eu estava conversando com a Caris, que é uma amiga minha, que tem um projeto de vídeos também no YouTube muito legal. Eu vou colocar o link dela aqui para quem quiser acompanhar o trabalho da Caris. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, sobre como as lágrimas têm um poder curativo.
Eu não sei se vocês sabem disso, e também fica bem fácil de perguntar para o Google se vocês tiverem maior interesse, mas as lágrimas, elas têm o poder, além de ser uma garantia de saúde dos nossos olhos, né, dos nossos aparelhos visuais, né, porque a lágrima, ela é um antibactericida natural, ela é um anti-inflamatório natural, a lágrima, ela tem a função de hidratar as nossas mucosas oculares. Se a gente não tivesse a habilidade de chorar, a gente não teria a habilidade de enxergar. Isso no ponto de vista físico. No ponto de vista psicológico, as lágrimas, elas eliminam toxinas. As lágrimas, elas abaixam os níveis de magnésio no corpo. As lágrimas, quando você tem vontade de chorar e você não chora, você está retendo toxinas dentro do seu corpo. E essas toxinas congestionam o seu funcionamento cerebral. Então, reprimir lágrimas, né, faz mal para o corpo, faz mal para o nosso aspecto psicológico, faz mal para o nosso aspecto energético, porque se nós podemos sentir uma emoção, nós devemos sentir essa emoção. O que não pode é a gente se estagnar em uma dessa emoção. Né? Então, o que muitas vezes acontece é que tem aquele ditadinho chinês, tudo aquilo ao que a gente resiste, persiste. Então eu tô sentindo tristeza, eu fico triste, mas eu não posso me sentir triste porque eu preciso estar sempre feliz, porque como ficar sempre feliz, né? E aí você entra minimamente em depressão, você vai num médico e você recebe um diagnóstico e você vai para casa com a receitinha do antidepressivo. Ninguém quer ficar triste. Qualquer sinônimo de tristeza, a gente já sai perguntando o que está de errado com a gente, muitas vezes apelando para um medicamento, né? O que existe é que a nossa sociedade preza muito a alegria, né? Ou então, a capa da Nova, né? Eu tenho muito pouco de coisas boas a dizer a respeito da grande maioria das revistas femininas. Eu me peço perdão se estiver ofendendo alguém, mas realmente eu acho que as revistas femininas, elas tendem a transformar nós mulheres em homenzinhos de saia, porque a gente precisa ser as mulheres superpoderosas, a gente precisa ser as mulheres que trabalham do mesmo jeito que os homens, as mulheres que têm orgasmos a cada relação sexual, a gente precisa ser mãe, ser pai, ser esposa, ser filha, ser companheira, ser amiga, e a gente não pode chorar, porque se o homem chora, ele é sensível, mas se a mulher chora, ela é histérica. E a gente acaba perdendo a nossa natureza feminina, porque a natureza da mulher é uma natureza de quietude, é uma natureza de maior recolhimento, e a gente não se permite. A gente precisa fazer e a gente precisa acontecer, e na verdade toda a sociedade, todo o nosso sistema de crenças gira muito em torno do masculino, em torno dessa atividade, em torno dessa fazer, acontecer, produzir o tempo todo. E eu acho que a gente está vivendo tempos em que a gente tende a uma maior reconexão com Gaia, com a mãe, com a terra, com um aspecto nutridor, nutritivo, com um aspecto gestacional do nosso universo, que tem a ver com se permitir sentir as emoções, que tem a ver com essa fluência pelas emoções, com essa oscilação emocional. Nós somos regidas por hormônios, né? Mas muitas de nós tomam os anticoncepcionais, então não sentem as oscilações típicas, né, da vida hormonal, e a gente acaba perdendo muito a nossa característica yin, a nossa característica de recolhimento. Acho que os tempos estão mudando, muitos de nós estão se reconectando. Acho que os homens também estão sendo muito importantes nesse processo, porque se a mulher ela é muito yangizada, lembrem-se, yin e yang, um dependem do outro, os dois se complementam. Quanto mais as mulheres se tornam yang, existem muitos homens de natureza yin. E existem mulheres de natureza mais yang, mas que são assim porque essa é a sua natureza, não por ser uma obrigação de acordo com o sistema de crenças, de acordo com os valores aos quais a gente está submetida. Vale para repensar, vale abraçar a sua própria sombra, vale aceitar tudo o que exista sobre você, vale procurar ajuda quando essa sombra for muito complicada, vale trocar experiências, mas vale principalmente perceber que o caminho ele é feito de luz e ele é feito de escuridão. E quanto mais eufóricos nós estamos, quanto mais felizes artificialmente nós estamos e quanto menos a gente se permite fluir pelas emoções. As emoções, elas não são só a alegria está relacionada ao elemento fogo.
né, a euforia, mas existem também os outros sentimentos, existe a preocupação, a tristeza, o medo, a raiva. São sentimentos que quando a gente bloqueia na gente, a gente acaba padecendo não só o nosso espírito, não só a nossa mente, mas o nosso corpo também. É hora da gente ser inteiro de novo e eu espero que a gente chegue lá. Namastê, grande beijo e até a próxima. Obrigada pela atenção.